muito amor, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, desperta aqueles que dormem para o teu amor, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro as mentes abertas, em nome de Jesus, entendimento, coração aberto para entender a tua palavra, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós não aceitamos nada, Senhor, que venha impedir, Senhor, nenhum bloqueio, Deus, que impeça o teu agir entre nós, em nome de Jesus. Nós nos posicionamos nesse sentido, Senhor, nós tomamos posse da nossa condição de filhos de Deus. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor. Nós queremos reconhecer a nossa limitação hoje, Deus. Queremos reconhecer, Senhor, o quanto somos falhos, Deus. Mas nós sabemos que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Então, Deus, faz, Senhor, faz mais uma vez, Deus, no nosso meio, Pai. Opera teu milagre, Senhor, os teus milagres e as tuas maravilhas entre nós, Pai. E abre os nossos olhos, Deus, para que a gente perceba o teu agir, Deus, desde as pequenas coisas, Pai, que o Senhor faz todos os dias, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês podem sentar. Eu quero chamar aqui uma super mulher de Deus, a Eliane do Rodrigo, né? Gente, a Eliane, ela tem a unção do amor na vida dela, né? A gente olha para ela e percebe o amor de Deus, no olhar dela mesmo. Primeira vez que eu vi a Eliane ministrar foi no meu PNL. Ela contou um pouco do processo, de como foi o casamento dela. E foi lindo demais, ministrou muito a minha vida e eu lembro disso até hoje. Então, eu quero que vocês estendam a mão de vocês para cá. Vamos orar pela vida dela? Obrigada, Deus. Obrigada pela vida da tua filha, Senhor, tão preciosa, Pai. Obrigada, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem falado ao coração dela, Pai, e nós cremos que grandes coisas o Senhor vai falar com a gente hoje, Deus, através da vida dela. Te pedimos que o Senhor encha ela, Deus, com a tua sabedoria, Senhor, encha ela de poder e autoridade, Pai. Guarda a vida dela, da família dela, Senhor, em nome de Jesus, que ela possa lembrar de todas as coisas que o Senhor falou para ela, Deus, de tudo que ela já viveu no Senhor, Pai, e que a gente possa entender o teu amor, Senhor, também a tua correção através da vida dela, Deus. Nós queremos ser transformados hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu conheço alguns aqui, né, já. Vários eu não conheço, mas eu me alegro com isso. Porque é sinal que a igreja está se renovando, né? Está crescendo, os mesmos permanecendo. E dia a dia o Senhor acrescenta aqueles que vão sendo salvos, né? Quem aqui está pela primeira vez hoje? Aqui no culto? Vocês? Mais alguém? Lá? Quero dizer que Jesus ama vocês. E esse amor vai transformar a vida de cada um de vocês e dos que já estiveram aqui antes, né? Amém? Quando a Bruna entrou em contato comigo umas semanas atrás, só me vinha uma palavra para dizer, para pregar. E essa palavra é Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Ah, legal. Essa semana eu tive gripada e coisa, então minha voz não está muito legal, né? Mas eu vou conseguir falar com vocês. Eu quero pedir para vocês abrir lá em João 3,16. Quem aqui conhece esse versículo já? Todo mundo conhece, né? Quase todo mundo. Só que a gente às vezes decora ele e às vezes parece que vai perdendo aquela essência, né? Então, eu passo a ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pessoa mais maravilhosa do universo. O nome mais poderoso de todo o universo. E esse nome é Jesus. Essa pessoa é Jesus. Eu até tinha pedido para a Bruna uma música, mas pedi tarde, né? Eu sabia que ela não ia conseguir porque não é muito conhecida. Mas essa música, há um tempo atrás, e ela sempre vem tocando no meu coração. E não sei quem é que conhece Eterno Brilho. Alguém conhece aqui? A Karine. Alguns conhecem. E dizia assim, né? Um povo que jazia em grandes trevas, viu grande luz. Quem conhece? Ninguém conhece a música? Então canta comigo. Um povo que jazia em grandes trevas, viu grande luz. Por causa das ternas misericórdias de Deus, o sol nascente nos visitou. E aos que viviam nas trevas e na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O mundo perdeu as cores, o pecado perdeu o brilho. O mundo perdeu as cores, o pecado perdeu o brilho. E o que brilhava não brilha mais para mim. E o que brilhava não brilha mais para mim. E o que brilhava não brilha mais. Ó mundo, onde estão as tuas cores? Ó mundo, onde está o teu brilho? Tudo foi ofuscado pela beleza de Jesus, pela luz de Jesus. E essa música é uma profecia, já lá em Isaías, vamos abrir, Isaías 9. Eu nunca consigo seguir a minha ordem aqui. Eu coloco um negócio aqui e vou. Nunca consigo seguir ela. Na verdade, essa música está, uma parte dela lá em Lucas também, que depois a gente vai ler. Mas eu quero ler Isaías 9, 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Muito obrigada. E agora abrem Mateus 5. Mateus 4, aliás. Lá no versículo 15. Antes eu vou explicar quando que aconteceu isso. Isaías ele foi escrito há mais ou menos 700 anos antes de
Cristo, antes de Jesus nascer. E eu fico impressionada com o livro de Isaías, porque ele, para mim, é o mais messiânico, né, que a Bíblia tem. É aquele que mais indicou Jesus, de como seria a crucificação. Tem um capítulo inteiro, né, o 53, que ele é perfeito de como aconteceu tudo. E eu amo a mensagem da cruz, então isso me chama muita atenção, sempre. E aí, nesse texto que a gente vai ler a seguir, né, Jesus ele tinha acabado de passar pelo deserto, os 40 dias, e aí ele ficou sabendo que João Batista estava preso. E ali diz, então, né, no 14, já antes ali, no 12, vamos ler a partir do 12, 4:12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então é exatamente, né? O mesmo texto e Jesus cumprindo o que havia sido dito lá em Isaías. 700 anos depois, né? Pouco mais. E o que me chama a atenção, uma vez, quando eu comecei a ler esse texto, me chamou a atenção essa expressão Galileia dos gentios. Alguém sabe o que significa Galileia dos gentios? Não? Por que era chamado assim? Ninguém? Como não podia ser diferente, Jesus, ele não começa lá onde está todo mundo já saradinho, bonitinho, dono de si, né? Galileia dos gentios era a região que tinha mais povo pagão no meio de judeu. E era perto de região do mar, né? Então tinha os portos, então tinha o povo pagão na volta. E foi um povo que se contaminou com os pagãos. Então eles deixaram de cultuar tão fervorosamente a Deus. Eles deixaram, eles não tinham a fala deles não era que nem as do judeu falante perfeito, assim, né, bonitinho. Então eles falavam meio enrolado mesmo. Quem lembra de algum galileu famoso aqui? Jesus é de Belém, né? Sem Belém. Jesus de Nazaré, mas ele passou a infância toda em Nazaré, que fica na Galileia. Pedro. Como é que era a personalidade de Pedro? Impetuoso, dava as rateadas dele, né? E esse era mais ou menos o povo da Galileia, era mais ou menos assim. Pedro era conhecido por ser letrado ou iletrado? Era o quê? Iletrado. Iletrado. É o Pedro, o Simão lá da Galileia, iletrado. Não sabe falar direito. Não consegue pronunciar as palavras, né, direito. Não sabe o que ele está falando, nem estudou. Não é que nem os outros, né? O Marco está avacalhando comigo. Está mexendo no microfone. Então era um povo tido por ignorante, desprezado pelo resto, né? E aí para onde que Jesus vai? Então depois do deserto, quando descobre que João foi preso, para onde que ele vai? A Galileia dos gentios, Cafarnaum, que ficava num lugar bem no fundão, assim, nos confins, diz, da Galileia, né? Então Jesus vai para lá. E esse é o Jesus que eu conheço. Que um dia me resgatou das trevas, que nem tu falou quando começou a orar ali, Deus, só tu. E resgatou então das trevas para sua maravilhosa luz. Quantos de nós não vivemos
uma vida de solidão sombria, uma vida de pecado. Como é que era a tua vida antes de Jesus? Ou como é que é a tua vida hoje ainda? Quantos de nós não vivia na lama, podre, sem esperança, sem reconhecimento? Quantos não davam nada pela nossa vida? Quantos de nós tiveram que usar, de repente, droga? Quantos de nós tiveram que adulterar? Porque tinha um vazio tão grande, trevas tão grandes no coração, que nada mais preenchia. Então começa a achar tudo que é coisa para preencher o vazio do coração. Mas a gente achou a solução. Aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu acho demais esse texto. Eu acho demais Jesus olhar para nós assim, nossa, não tinha nada em vocês, mas eu amo. E eu quero te resgatar. Então, ali, o primeiro versículo que a gente leu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que? Para que eu e tu, tivesse vida eterna. E a obra da cruz, quando eu imagino Jesus crucificado, perdendo todo o sangue, apanhando, sendo cuspido. Quando eu penso que ele sabia de tudo, sabia de quem se tratava, o pecado da humanidade. A nossa natureza pecaminosa, podre, tem uma oportunidade de vida em Jesus, então. O próprio Deus, abrindo mão da sua glória, se fazendo homem, habitando no meio de nós. E ali então começa como se num deserto começasse a crescer um ramo verde de esperança, um ramo de paz, de vida plena, de vida completa. E tantas vezes a gente começa a caminhar e isso começa a se perder. Essa paixão, que eu não sei como é que foi com vocês, mas quando eu me converti, quando eu comecei a me converter, porque eu estou me convertendo até hoje, aí quando eu descobri que Deus tinha me amado primeiro, eu não podia amar, não poderia jamais amar, se Deus não tivesse amado primeiro. Eu trabalhava numa loja de calçado na época. E aí, no meu tempo, há uns anos atrás, não quer dizer a minha idade, era Discman. Quem lembra do Discman aqui? Era um aparelhinho que tocava CD, alguns nem ouviram falar, viu? O Discman era um aparelhinho que colocava o CD. Eu sou do tempo do Walkman, que era da fita também, né? E aí eu ia para o serviço caminhando, gastava não sei quantas pilhas alcalina por mês, gastava um dinheirão com pilha. Não tinha essas pilhas recarregáveis, tinha que ser alcalina para durar um pouquinho mais, né? Caro! E eu me lembro que eu botava aquele CD e gastava um monte de pilha. Mas eu ia escutando o caminho inteiro todos os dias. E aí eu me lembro que tinha uma música do Diante do Trono que era assim: desde que te encontrei, nunca mais fui o mesmo, em tudo mais que procurei, só achei desilusão. Garanto que vocês poucos conhecem aqui. E eu olhava, essa música foi feita para mim. Eu encontrei agora. Jesus, eu encontrei o caminho. Essa música Jesus deu para mim, eu tenho certeza. Pode ter gravado em centenas e milhares de pessoas, comprado esse CD, mas foi para mim essa música. Porque era exatamente aquilo. Eu nunca mais fui a mesma, desde que eu tomei essa decisão de andar com Jesus. Então a minha vida começou a se transformar e começou a mudar
E aí eu consegui viver uma vida de alegria, uma vida plena. Você brincou, né, que tô sempre sorrindo. Às vezes eu fico brava também. A Vanessa fala assim, ó. Já me conhece bem. O Rodrigo disse que não é verdade. Ele olhava assim, tu nem é brava nada. Não sou. Mas Deus começa a mudar a nossa estrutura de vida. Então Jesus começou a entrar no meu coração, a mente dele começou a ser colocada em mim. Conforme eu ia lendo a palavra, conforme eu ia escutando o conselho dos irmãos, conforme eu ia me relacionando com as pessoas. Então Jesus começava a ser construído em mim. Qual é a vontade de Deus? A perfeita vontade de Deus? Quem sabe qual é a perfeita vontade de Deus? Uma vez eu escutei aqui uma pregação. Nunca mais esqueci. Que Cristo seja aperfeiçoado em nós. Quando nós discipulamos pessoas, cuidamos de pessoas, Cristo tem que ser formado nela. Não é o que eu penso, que eu acho, mas é a mente da pessoa mais maravilhosa do universo inteiro. Ou do que fuja do universo, porque eu não sei se só tem um universo. Deus é tão grande, tão maravilhoso, que eu acredito que tenha tanto mais coisas do que tem hoje, do que a gente conhece. Eu acho legal também aquela passagem que diz, né, que ele mede as águas na palma da mão. Imagina o Oceano Atlântico, o Índico, o Ártico, tudo. Deus fazendo assim, ó, colocando na terra. Eu fico, uau! Como que eu não vou andar com Jesus? Como que eu não vou querer essa vida? E conforme a gente vai caminhando com Cristo, nossa vida vai mudando. Então a gente sabe que precisa do Espírito Santo, né? Que é o único que é capaz de nos convencer de qualquer coisa. É o único que pode se fazer presente. E então a gente começa a ter uma vida muito de paz. Mesmo que esteja dando tudo errado. Tá dando tudo errado. Já deu alguma coisa errada para você depois que vocês começaram a andar com Jesus? Quem aqui já deu alguma coisa errada? Ai, ainda bem, não é só comigo. Todo mundo levanta a mão, né? Mas é diferente ou não é quando está andando com Cristo? É muito diferente. Uma vez eu descobri que eu tinha uma doença autoimune, um tipo de reumatismo, né? E aí tinha um rapaz que frequentava o centro espírita e ele tentava sempre me convencer que eu estava errada de andar com Jesus, né? Aí ele assim, ué, agora que tu ficou sabendo que tu tem essa doença aí, vai continuar? Eu disse, agora que eu vou. Se tá assim, imagina sem ele. E aí, nem vou comentar mais, porque foi tanta besteira. Eu pensei, nossa, como as pessoas fazem barganha com Jesus. Se não está tudo bem, tu vai largar fora, então. Se não está tudo conforme tu quer, tu vai largar fora? Tu vai deixar a pessoa mais maravilhosa de todo o universo para trás? E aí, esses dias eu estava num culto de ensino, até citei isso. Quando a gente começa a andar com Jesus e amar Ele, a gente quer que as outras pessoas conheçam também, não é assim? Eu lembro que foi assim com a Vá, né? A esposa do Marco. Cadê o Marco? Tá lá. Todo mundo conhece o Marco e a Vá aqui, né? E eu olhei para a vida dela e pensei assim, essa vai ter que conhecer Jesus. Essa eu não vou largar. Eu vou atrás dela, aí eu vou.
Eu vou porque eu sei que a vida dela está destruída. E ela precisa de Jesus. E pode perguntar se não foi assim. Ela fugia de mim e do Marco. Eu só via as perninhas dela na escada, assim, na loja, tentando fugir da gente. Quando chegava ali perto ela trabalhava numa loja de roupa. E aí o depósito era minúsculo. E eu só via, ela tinha uma tatuagem aqui atrás, eu só via passando a tatuagem dela, assim, na perna dela, subindo as escadinhas lá, tentando fugir da gente. E eu disse, não, eu vou até que um dia ela convidou para tomar chimarrão na casa dela. Se ralou, nunca mais. Estou até hoje tomando chimarrão na casa dela. E aquela lá, recém-convertida, nem estava ainda, né? Estava recém entendendo algumas coisas. Estava começando aí, quando eu descobri esse reumatismo. Ela chegou, olhou para mim. Eu fui no médico e disse, tô com um negócio ruim. Aí ela me abraçou, me lembro que tu subiu no degrauzinho assim da loja, porque eu sou mais alta que ela. Ela me abraçou. Eu pensei, meu Deus, que abraço. Ela disse, não, vai dar tudo certo. E é assim, né, Vá? E tá dando tudo certo até hoje, né? E aí, a diferença de quem se entrega a Jesus e quem não quer nada com ele. Um me mandou desistir de tudo, porque não estava tudo bem comigo. A outra estava aprendendo que era ter vida. O que era ter vida, o que era ter um coração completo. Um coração cheio de luz de Jesus. Quando as trevas começaram a sair, começaram a ir embora, e aí a vida começou a mudar, a se transformar. Não tem como ficar igual. Eu nunca mais fui a mesma pessoa depois que eu decidi andar com Jesus. E exatamente quando eu leio esse texto, eu sou muito, muito grata. Porque quando fala em Galiléia dos gentios, eu imagino toda a podridão que podia ser. E Deus dizendo assim, eu mandei meu filho unigênito por todos. Não era só para um povo, mas é porque eu não aguento mais a dor do pecado que a humanidade tem sentido. E aí manda o bem mais precioso dele, que era o filho. Abrir mão da glória, para que eu e tu tivesse vida eterna. Para que eu e tu tivesse salvação. E como desconsiderar um presente desse? Como deixar para lá? Não tem como. Não tem como. Quando eu vi aquele filme Paixão de Cristo, eu fiquei apavorada, assim que saiu. Meu Deus. E depois eu fiquei sabendo que era pior ainda do que aquilo, né? Conforme a gente vai estudando, eu não vou nem dar detalhes, porque é terrível. Uma vez o pastor Samuel disse assim, lê esse livro que fala sobre a crucificação. Eu li aquele livro e aquilo marcou a minha vida. E eu não posso desconsiderar que cada chicotada, que cada espinho, que cada pedaço de pele arrancado dele, de músculo, tenha sido em vão. Eu não posso acreditar. Que a Bíblia está dizendo que é por causa de mim também. A Bíblia está dizendo que é para que eu tenha vida eterna. Às vezes a gente quer inventar tanta coisa, né? Eu cheguei aqui, eu disse, legal a igreja, assim, mas não tem nada que pudesse ser diferente para atrair vocês, como o mundo faz. Tem Jesus. É puro, é a essência. E, por favor, não tentem fazer outra coisa diferente. Não vai dar certo. A gente tem visto tanta coisa, para atrair jovens, atrair pessoas na humanidade, na carnalidade. Mas hoje tem uma igreja com várias pessoas aqui por causa de Jesus. Por causa da essência.
Vocês não precisam abrir, pode anotar quem estiver anotando. Mas outra passagem que sempre me chamou muita atenção e me mostrou que eu era nada e Jesus era tudo, foi essa aqui de Romanos 5, do 7 e 8, que diz, né, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que quer dizer? Por quem tu morreria? Quem morreria por mim? Quem é que morreria por mim? Eu sou uma pessoa ruim? Ninguém levantou a mão. Nem o Rodrigo. Mas eu pergunto sério. Pensa na pessoa, a melhor pessoa que tu conhece. Talvez por ela tu fosse morrer. Mas aqui diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em favor de nós sendo pecadores. Ele sabia de tudo. Sabia da nossa vida, sabia da nossa natureza. Quando Jesus está lá, agonizando, né, sabendo que vai ser crucificado, e diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Vocês acham que Jesus estava falando da dor que ele ia sofrer? Ele estava falando da dor, da separação dele de Deus, do Pai. Porque onde habita o pecado, Deus não está. E Jesus sabia que naquele momento, por ele carregar o pecado de toda a humanidade, ele seria separado do Pai. E aquilo era dor para ele. Aquilo era dor. Não eram as chibatadas, os cravos. Não era os espinhos. Mas era ficar separado do Pai. Essa era a dor. Isso ele não queria passar. Vocês acham que Jesus conhecia Isaías ou não? O profeta. Ele conhecia o capítulo 53 de Isaías, né? Dizia como é que ele ia morrer. Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Mas agradou a Deus moê-lo, né? E ele sabia que aquilo era para a vida dele. E por causa do pecado. Então hoje eu tenho essa oportunidade de me livrar disso. Dessa natureza pecaminosa. Da natureza humana. Para viver uma vida com Deus. Alguém aqui pecou depois que se converteu? Depois que começou a se converter? Achei que fosse só eu também. Isso é uma coisa que a gente vai ter que estar sempre se arrependendo, né? O ser humano, ele não vai ser perfeito até o final. Mas tem essa palavra que precisa caminhar conosco, que é o arrependimento. O Marco pregou no culto de ensino terça-feira e disse que uma pregação que vai estar sempre em alta, sempre do fogo, é a pregação de arrependimento. Bota a cara no pó, de joelho, rasga as vestes e se arrepende. O que foi, Fê? E também diz que Deus é fiel e justo para perdoar, né? Mas o fato é que da natureza pecaminosa, Jesus já pagou o preço lá na cruz por nós. Ele pagou o preço do pecado, que não tem como eu e tu pagar. Minha vontade, quando eu fico pensando, o que eu vou levar, né? Vou dizer para todo mundo se jogar no chão, assim,
Jesus, eu te amo, eu te quero. Quero ser apaixonado por ti. E eu quero mesmo isso. Eu quero que todo mundo seja apaixonado por Jesus. Quando fala a paixão de Cristo, a gente acha que é algo muito romântico, né? Paixão significa sofrimento. Compaixão, sofrer com. A paixão de Cristo era o sofrimento mesmo de Cristo lá na cruz. E quando a gente é apaixonado por Cristo, dói. Eu vou ter que renunciar a um monte de coisa. Mas o fato é que o mundo perdeu as cores, o pecado perdeu o brilho, o mundo perdeu as cores. Quando Jesus entra na vida da gente, começa a ficar tudo colorido. Mas o pecado e o mundo começam a perder o brilho. Eu não quero mais aquilo lá, eu não quero mais estar lá. Eu decido por não estar, porque aquilo me traz prejuízo, aquilo me traz morte, me traz trevas, me traz sombras. E tem aquela outra música também, né? Quando tu chega, fica tudo colorido. É mais ou menos assim, não é? Quando a gente começa a andar com Jesus, não fica tudo colorido? Tudo ganha cor. Menos o mundo e o pecado. Pecado. Mundo, não quero mais saber de ti. Que droga, está sendo filmado. Azar. A gente começa então a andar numa família, não é assim? Quem aqui tem uma família? Agora, Igreja Vida, em SAP, é uma família ou não é? Na Iazor também, mas a gente é tudo da mesma família, né? Qualquer lugar do mundo que eu for, que tiver algum cristão rendido, é minha família. Ele rendido a Jesus. Aquela pessoa comprometida, um filho de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu. Uau! Até aí eu não era filha. Eu não era filha de Deus e não sabia, porque tinha um ditado que falava, todo mundo é filho de Deus, né? Não tem um ditado assim? No mundo que perdeu as cores. Não é assim que fala? Todo mundo não é verdade. Só é filho de Deus quem recebe Jesus e crê no nome dele. Não tem outro intermédio a não ser por Cristo. O único mediador entre Deus e os homens, o homem, Jesus Cristo. Precisa eu apelar a qualquer outra pessoa? A qualquer imagem? Não, o único mediador entre Deus e os homens é o homem Jesus Cristo. É em nome de Jesus que eu oro. É em nome de Jesus que eu prego para alguém o evangelho. É em nome de Jesus, então é tudo por Ele. É para Ele. E eu não quero que ninguém se esqueça disso. Eu quero que isso seja uma marca na nossa vida. Pessoas cheias de amor. Porque buscam a Deus, porque Deus é amor. O amor é uma pessoa. Eu só consigo amar através dele. Por causa dele. Sem Jesus a gente não é nada. Sem Jesus, sou um bonecão de posto, né? Bota o ventinho assim, vai para um lado, vai para o outro. Não é mais ou menos isso? Aquilo que estão dizendo, vou para cá. É moda. Agora eu quero tirar foto de carinha de criança. Quero ficar bebê de novo, vamos lá. Agora estão com essa, né? Isso é legal, isso é bom.
Quero andar de mini saia agora. É assim que é legal. Os guri querem andar de blusa coladinha. Negócio de ver, assim, ó. Uau! É moda. Muito feio. Gente, não tem ninguém que usa isso aqui, né? Foi mal, então o recado foi pra ti, irmão. Sei de nada. O legal é mulher usar roupa de homem, homem usar roupa de mulher, né? Moda! A moda agora é Jesus e sempre foi. Aquele que dividiu a história em antes e depois. Quem foi que dividiu a história? Antes de Cristo e depois de Cristo? Quem mais fez isso? Quem mais vocês ouviram falar que dividiu a história da humanidade? Não tem como não amar. Na nossa vida é assim também, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Eu era uma pessoa antes de Cristo. E eu sou uma pessoa depois de Cristo. Eu só preciso lembrar para ser grata de quem eu era. Obrigada, Deus, de onde tu me tirou. Olha, Senhor, como é que pode? Alguns pensam, eu nem fazia tanta coisa assim, Deus vai te pegar. Vai. Que eu também pensei que eu não tinha feito muita coisa assim, né? Nem precisava tanto no início lá. Eu já era assim, já ia, né? Fui criada assim, numa igreja tradicional. Não entendia nada, mas fui criada lá. Aprendi bastante coisa, sim, aprendi. Mas aí pensava, nunca matei ninguém, né? Nunca roubei, nunca nada. E aí, nessa passagem de Romanos, Deus diz assim, não é nada. Daí eu li Paulo falando, o pior dos pecadores sou eu. E aí, quando a gente começa a enxergar como a gente é pequeno e como Deus é grande, aí eu começo a ter um coração grato, um coração que foi perdoado, um coração que precisa amar mais, ser mais parecido com Cristo. Tinha outra música que dizia assim, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Não tinha? Vocês precisam ouvir música mais antiga também. Procurem música bíblica. Faz bastante diferença. Não que eu não goste, eu gosto de música contemporânea aí que a gente escuta bastante falando da nossa alma, né? Como eu tô hoje. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Eu gosto também. Só que é eu e Deus nesse momento, né? Agora as músicas que são bíblicas, elas me ensinam muito sobre as escrituras. E elas tocam no meu coração e eu nunca mais esqueço. Então, o Marco também lá no culto de ensino falou um negócio. Cadê o Marco? Falaram que as pessoas eram preconceituosas, né, Marco? Por quê? Quando teve o derramar do Espírito Santo lá em Atos, né? E aí começaram então a falar em várias línguas. E cada um podia ser ouvido na sua própria língua materna. E aí tem os que estão lá de fora, assim, ó, olhando. Por acaso esses aí não são galileu? Aqueles que falam mal pra caramba? Aqueles lá, os gentios da Galileia.
lá de Cafarnaum, lá dos confins da Galileia, falam mal pra caramba. Como é que estão falando na minha língua? Como é que agora eles aprenderam? E aí, Deus sai da lógica dele, sai da lógica do homem e vai para a lógica dele. Imagina eu lá na Alemanha falando alemão. Só a Deus. Eu não falo uma palavra em alemão. Mas isso aconteceu lá em Atos 2. E cada um podia ser ouvido na sua própria língua. Os galileus não eram nada, escória da terra, no meio dos judeus, ignorantes, arruaceiros, zombadores, impetuosos. Esses estavam lá recebendo o dom de línguas e pregando sobre Jesus aos judeus de várias nações, diz ali. Aqueles que não eram nada foram escolhidos por Jesus. Porque sempre é por causa dele e não por causa de mim, de ti. Quando Zacarias está fazendo a circuncisão do João Batista, né, no templo, que eu disse que a gente ia ler Lucas, eu nem ia ler mais, agora eu olhei aqui. Lucas 1, 76 ao 79, vocês podem anotar para depois ler em casa tudo. Mas diz então que Zacarias fala então, né, tu serás, menino, falando para João Batista, tu serás profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo de seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então aqui, quando ele faz a circuncisão de João Batista, Jesus ainda não tinha nascido, né? Então ele está dizendo, vem o Salvador. Vem o Salvador. Por causa das entranháveis misericórdias do nosso Deus. O que é entranha? O que é entranha? Quem quer falar? Mais ou menos assim, os mondongos, os buchos. Ai, por causa das entranháveis misericórdias, é profundo, é íntimo. Por causa das profundas misericórdias de Deus. Quando tem dor de barriga, tem no coração? Quando fica nervoso assim, dói ao coração? Não, né? Ai, tô nervosa. Por causa das entranháveis, das profundas misericórdias de Deus. Das mais íntimas misericórdias de Deus. Ele enviou Jesus por causa de nós. Por amor a nós. Vale ou não vale a pena? Vale ou não vale a pena andar com Jesus? Alguém aqui já pensou em desistir? Nunca passou pela tua cabeça? Na minha já passou, uns 2, 3 segundos eu fico desesperada em pensar em andar longe dele. Pode ser 2, 3 segundos, eu me lembro da vida miserável que eu tinha. Meu marido tá rindo de mim, eu não sei o que é. Eu disse que eu não ia conseguir fazer isso aqui.
Então a gente não pode se acostumar a viver só com Jesus, né? Às vezes a gente se acostuma com a boa vida que a gente começa a viver. Uma vida de paz. Eu começo a ter bons amigos. Eu começo a ter minha família restaurada. E aí, muitas vezes são nesses momentos que vem a distração, que nos fazem olhar para o lado e querer outras coisas. Que às vezes começa a dar um pouco de brilho para o mundo de novo. Um pouco de cor. Então eu não posso me acostumar. Eu tenho sempre que trazer à minha memória essa palavra, essa mensagem, que é a mensagem da cruz. Essa palavra que é Jesus, essa pessoa que é Jesus. Tem que estar sempre, tem que estar permanente. Senão a gente pode desistir sim. Se Jesus não for o alvo, se Jesus não for o centro, não tem como continuar. Quer ver quando o jovem casa? Ah, o jovem. Oh, glória. Casei. E aí, quero olhar um filminho, né? É bom olhar um filme. Vamos deixar, a gente vai no culto no terceiro sábado. Ah, a gente está no terceiro. Quando o culto lá, no culto jovem, lá no primeiro sábado, deixa eu... Hoje é sexta também, né? Vocês entenderam, né? Então deixa eu ir, vou no próximo. Hoje é o dia da esposa. Ah, eu vou abrir mão do culto, né? No domingo, eu vou cansado, mas é segunda-feira, né? Tão bom ficar com a esposa em casa. Ou quando vem os filhos, né? Ah, não posso porque tem barulho. O louvor tá muito alto. Não posso trazer. Eu conheço um casal que eu fiquei apavorado. O guri era pequenininho, recém-nascido. Eu olhei assim, nossa, tu nessa barulheira toda. Tá aqui? Tua criança tá ali? Tava assim no chão, num Moisésinho daquele, ela do lado, né? Daí ela falou bem assim pra mim, ele chegou depois. Ele chegou depois, ele vai viver a vida que eu vivo com Jesus. E vai aprender os caminhos do Senhor desde já, desde pequenininho. E é sério, tinha dias. Eu fiquei apavorado na época e dali eu me entendi, eu disse, é verdade, chegou depois. Eu quero ser assim quando eu crescer. Ai. E quem aqui tem filho? Sabe o que é um amor pelo filho, né? Eu tive, no final do ano, algumas pessoas sabem aqui, mas descobri que estava grávida. No final do ano. Uau, que alegria, né? Você mãe é um sonho, é um grande sonho. E aí a família já feliz, os amigos felizes, todo mundo muito feliz. Poucos dias depois que eu descobri que estava grávida, tive um sangramento. E aí o sangramento não parou, então eu perdi o nenê. E vocês, quem tem filho sabe que dor que é ver o teu filho assim, passando, né? Não está mais ali dentro de ti, não está crescendo. E doeu muito. Mas daí eu tinha uma palavra que eu lembrava. Que uma vez o pastor Samuel, numa reunião de liderança que ele fazia, ele enfatizou muito essa palavra. E eu pensei, em algum momento na minha vida eu vou ter que usar essa palavra. Porque todo mundo um dia vai ter que usar. Sobre Jó, né? Lá em Jó, assim falou o cara que perdeu filhos, perdeu os bens,
Ficou com uma mulher aqui, ó, no ouvido dele. Desiste desse Deus. O que tu quer? Olha o que ele está passando. Olha, ele está passando, perdeu tudo. Feridento, tirando as escamas de lepra, um caco de telha. E aí, em certa parte da Bíblia, então, ele fala, né? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não importa que dificuldade a gente passe, não importa a dor que a gente vá sentir, ou que tu esteja sentindo, porque Deus dá, e se Deus tirar, bendito vai ser o nome dele para sempre. Quem não tem palavra, não tem a palavra firme no coração, não permanece. Quem não tem Jesus muito claro no coração, não consegue permanecer. E eu vou te convidar a afirmar isso todos os dias da tua vida, no teu coração. Jesus, 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 Jesus. Leia, medite, se entregue aos princípios de Deus. E eu duvido que se isso acontecer, que essa sociedade, que essa cidade não vai ser mudada. Como lá em Osório também, só tem um jeito das pessoas chegar a Ele. Eu estou vivendo Ele. Estou testemunhando com a tua vida, não com palavra só, não. Palavra não leva ninguém. Mas é o teu testemunho de vida. Uau, aquela ali ama Jesus, eu quero isso. Eu quero isso. Aquele ali ama Jesus, eu amo. Eu quero amar isso também, eu quero viver isso. Eu quero ter isso. Eu quero esse amor. E aí a gente vai poder ajudar muitas e muitas pessoas. E a gente vai conseguir abrir mão da nossa vida por causa das outras pessoas que precisam desse amor. Mas se eu não abrir mão primeiro da minha, eu não consigo ajudar ninguém. Se eu não abrir primeiro mão de mim mesmo, eu não consigo ajudar ninguém. Vem fazer o que nenhum homem viu, nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vou convidar, tu fique de pé. Que o Espírito Santo se derrame sobre as nossas vidas de uma maneira que o caráter de Cristo seja forjado em nós, seja formado em nós. Espírito Santo de Deus.